Paulo. Nossa programação está também disponível em todo o Brasil, por parabólica, no satélite Star One B2, em banda C e banda KU, e em nosso site ou aplicativo. Sinal aberto e gratuito. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Boa noite. Boa noite. Sobe para 16 o número de mortos após a operação policial em Guarujá. Defensoria Pública pede fim das ações no litoral paulista. Hacker da Vaza Jato é preso de novo. Walter Delgatti Neto diz em depoimento que Bolsonaro perguntou se ele poderia invadir urnas eletrônicas. E na mesma operação, Alexandre de Moraes manda apreender armas e passaporte da deputada Carla Zambelli do PL de São Paulo. Agentes fazem busca na casa da parlamentar e no gabinete da deputada no Congresso Nacional. Na economia, após 3 anos, Banco Central decide reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros. A nova Selic vai a 13,25%. Na Espanha, Daniel Alves vira réu por estupro. Ex-lateral da seleção brasileira vai continuar preso até o julgamento. Vladimir Putin pede apoio da Turquia para exportação de grãos, mas se nega a retomar acordo de cereais com a Ucrânia. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Justiça de São Paulo condenou Paulo Cupertino, empresário acusado de matar a tiros Rafael Miguel e os pais do ator. Paulo Cupertino foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por uso de documento falso. De acordo com o Ministério Público, ele adulterou uma carteira nacional de habilitação usando a foto dele ilegalmente junto com o nome e dados pessoais de um outro motorista no documento falso. Conforme a acusação, o objetivo de Cupertino era o de despistar a Polícia Civil, já que o empresário era procurado da Justiça pelo assassinato do ator Rafael e dos pais dele. O crime foi em 9 de junho de 2019. O artista, que na época tinha 22 anos, foi morto, segundo a promotoria, porque Cupertino não aceitava o namoro de sua filha, Isabela Tibcherani, com o rapaz. Ela tinha 18 anos na época do assassinato. O empresário só foi preso no ano passado após uma longa caçada policial. Subiu para 16 o número de mortos no litoral paulista depois do assassinato de um PM da Rota. O governo estadual argumenta que as vítimas teriam reagido às abordagens contra o crime organizado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as 16 mortes confirmadas são investigadas pela Divisão Especializada de Inquéritos Criminais, o DEIC de Santos, e pela própria Polícia Militar. Mas a Ouvidoria e o Ministério Público Paulista também apuram as mortes e possíveis execuções de inocentes e até de tortura durante a operação. As ações começaram no fim de semana após a morte do PM da Rota Patrick Bastos Reis, que fazia um patrulhamento na comunidade da Vila Zilda, em Guarujá. O suspeito de atirar e matar o agente, Erickson Davi da Silva, está preso e nega o envolvimento no crime. Disse por meio do advogado que estava na comunidade para comprar drogas e apontou como atirador outro suspeito, Marco Antônio, conhecido como Mazarop, que estava no ponto de venda e que está preso. A Defensoria Pública oficiou nesta quarta-feira, junto à Secretaria da Segurança, um pedido para que a operação policial no Guarujá seja interrompida imediatamente. O órgão também solicita que os policiais envolvidos sejam afastados temporariamente das ruas, alegando possíveis abusos e excessos, o que o governo nega.
Segundo a ouvidoria, um dos indícios de que inocentes possam ter morrido nos confrontos é que alguns foram registrados nos boletins de ocorrência como desconhecido e também sem identificação. Um dos homens mortos, por exemplo, foi registrado no BO como indigente. Ele foi executado com tiros de fuzil e de pistola, mas na versão da PM ele teria atirado primeiro. Em outro caso, a família alega que a vítima não era bandido e trabalhava como ajudante de pedreiro. E um outro homem morto, segundo testemunhas, trabalhava em uma barraca na praia. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nega a morte de inocentes, tortura ou excessos. Afirma que as ações seguiram os protocolos de segurança, mas que eventuais abusos serão investigados com rigor. Já a SSP disse que as imagens das câmeras corporais serão anexadas aos inquéritos. A operação prossegue até o fim de agosto para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região. Até o momento, 58 pessoas foram presas, dentre elas 20 já eram procuradas pela Justiça. E 10 pessoas morreram e 4 ficaram feridas na manhã de hoje após serem baleadas durante uma operação conjunta das polícias civil e militar no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar informou que os mortos são suspeitos de envolvimento com o tráfico e que o objetivo da ação, que começou durante a madrugada, seria prender criminosos de outros estados. Entre os feridos, há um policial do BOPE. Segundo a corporação, o quadro dele é estável. A Prefeitura de São Paulo autorizou o início de obras em pontes e viadutos da cidade. O investimento total no programa de recuperação e manutenção das estruturas é de R$ 1,640 bilhões. Segundo a gestão municipal, desde o início de 2021, foram realizadas 40 intervenções em pontes e viadutos. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, autorizou o início de outras 25 obras. Nosso objetivo agora é fazer as ações preventivas, não esperar acontecer o problema para poder fazer alguma ação. Tem sido assim nas grandes obras de drenagem, microdrenagem, contenção de encostas. No ano passado, 1,7 bilhões de reais de investimento nessa área, esse ano 1,5. Ponte estaiada, foi furto, né, dos equipamentos, 70 refletores dos fios, mas destacando que a iluminação normal ela está funcionando e o que vai agora ser recomposto, aguardando que chegue da importação, são os 70 refletores. O viaduto Brigadeiro Luiz Antônio e o Dona Paulina, na região central, estão entre os novos projetos de revitalização. Atualmente já estão em andamento 41 obras de recuperação ou reforço de estruturas. Também já foram publicadas licitações para outras intervenções. A expectativa é a de que até 2024 sejam executados 290 projetos. A Prefeitura de São Paulo mapeou 1.200 pontes, viadutos e passarelas na capital. Anualmente são realizadas inspeções rotineiras e, ao detectar alto grau de deterioração, a Prefeitura abre licitação para que a empresa escolhida realize uma análise aprofundada, atribuindo uma nota de 0 a 5 aos espaços. Nota 0 significa a intervenção imediata. De 1 a 5, a Prefeitura é acionada para decidir qual tipo de obra será feita. O programa de recuperação e manutenção teve início após o viaduto da Marginal Pinheiro ceder em novembro de 2018. Nos primeiros anos, o investimento foi de 340 milhões de reais. Para o biênio 2023-2024, está previsto mais 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse segundo bloco, essas licitações, são 25 contratos que estão sendo assinados, já vão entrar em obra, né, prefeito? Os recursos estão vindo do Fundurb, são 450 milhões que nós destinamos lá dos recursos livres. O Fundurb é o fundo que recebe outorgas de prédios, enfim, um recurso importante que a Prefeitura, com o apoio do prefeito, destinou só nesse exercício. No ano que vem, nós completaremos esses recursos para concluir todas essas obras. Com as obras, serão criados mais de 7 mil empregos diretos e 36 mil indiretos. A Prefeitura afirma que atua para minimizar os impactos no trânsito com as intervenções em andamento.
Um trabalho conjunto CET, a Secretaria, no sentido de, primeiro, melhorar a sinalização. Segundo, de conscientização. Terceiro, da gente atuar imediatamente para evitar qualquer tipo de risco. E nós também estamos trabalhando conjunto para a gente melhorar a fiscalização, né, de colocar nesses pontos mais críticos câmeras para a gente detectar. A gente teve um caso no primeiro ano de gestão que a gente conseguiu detectar e a empresa que foi responsável, né, por esse caminhão que aborrou estrutura ali, ela pagou por toda a recuperação. Então, isso é um trabalho que a gente faz constante. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para tentar obter mais informações sobre invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Na ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra a deputada Carla Zambelli, do PL, e prenderam o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto. Em depoimento, Delgatti teria dito que Jair Bolsonaro perguntou se ele poderia invadir urnas eletrônicas. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, os crimes apurados ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano. Neste período, teriam sido inseridos no sistema do CNJ e possivelmente de outros tribunais 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos, além de um mandado de prisão falso contra Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, o hacker Walter Delgatti Neto disse que o documento foi redigido pela deputada Carla Zambelli, o que ela nega. De acordo com a PF, o mandado falso foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. Os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra a deputada no apartamento e no gabinete dela na Câmara. Em relação à deputada Carla Zambelli, do PL, Moraes determinou, entre outras medidas, a apreensão do passaporte, armas e bens acima de R$10 mil, se a origem não for comprovada. O ministro ainda autorizou as quebras dos sigilos bancários no período de junho de 2022 a junho de 2023 da parlamentar de Delgatti. Segundo a investigação, o hacker recebeu pelo menos R$ 13.500 de assessores de Zambelli. No fim da manhã, a deputada falou com a imprensa na Câmara e negou irregularidades. Em relação aos pagamentos feitos a Delgatti Neto, afirmou que são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos os jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e, como você vê, são baixos valores. Zambelli também confirmou um relato do hacker à PF de que ele se reuniu com o então presidente Jair Bolsonaro para tratar do sistema de urnas eletrônicas. Segundo Delgatti Neto, no encontro, Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas se estivesse munido do código-fonte dos equipamentos. Ele disse aos investigadores, no entanto, que isso não foi adiante. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. A deputada também disse que vai prestar depoimento à PF na próxima segunda-feira. Hoje, Vermelho, como o hacker é conhecido, foi preso em Araraquara, no interior de São Paulo. Ele entrou em evidência em 2019 por ter dado origem à chamada Vaza Jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato, dentre elas o então juiz Sérgio Moro, atual senador pelo União Brasil, e o então coordenador em Curitiba da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O advogado do hacker indicou que ele pode decidir por apresentar um acordo de delação premiada. O presidente nacional do PL criticou a ação de busca e apreensão em endereços da deputada Carla Zambelli. Aldemar Costa Neto disse que a investigação é uma perseguição ao partido. A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurada pelo Jornal da Gazeta, mas até o momento não se manifestou.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, multou o influencer Bruno Ayub, conhecido como Monark, em R$300 mil por descumprimento de decisão judicial. O magistrado determinou ainda a abertura de um inquérito. A determinação é para investigar se Monark criou novos perfis na internet para a reprodução de conteúdo inverídico sobre o sistema eleitoral e lucrar com isto. Este material com ataques aos poderes já foi objeto de bloqueio de decisão judicial. Em abril, Monark foi proibido por Alexandre de Moraes de espalhar fake news sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O influencer teve as contas bloqueadas no âmbito da apuração sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro afirmou que o podcaster está deliberadamente violando a decisão do STF. E o ministro Dias Toffoli anulou provas da Odebrecht contra o ex-ministro e atual secretário do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. O ministro atendeu a um pedido da defesa de Kassab, que questionou o uso dos elementos utilizados pelo Ministério Público a partir do sistema que teria registrado o pagamento de supostas propinas no acordo de leniência da empreiteira. Esse material foi utilizado em 2 inquéritos contra Kassab no STF e em 2 ações que tramitam na Justiça de São Paulo. Dias Toffoli ressaltou que a segunda turma do STF já invalidou provas do acordo de leniência da Odebrecht. Kassab é atualmente secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas em São Paulo e presidente nacional do PSD. Em relação aos 2 inquéritos relacionados à Odebrecht no Supremo, o ex-prefeito de São Paulo já havia conseguido na corte um placar favorável pelo arquivamento de ambos. O entendimento de Toffoli foi o mesmo do então ministro Ricardo Lewandowski, que já tinha beneficiado outros políticos, inclusive o presidente Lula. Kassab sempre negou as acusações. A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, suspendeu preventivamente os salários de Abraham Weintraub e da mulher dele, Daniela Weintraub, devido a uma investigação que apura faltas injustificadas do casal. Ambos são professores da instituição com carga horária de 40 horas semanais no campus de Osasco. O casal mora nos Estados Unidos desde junho de 2020, quando Weintraub, então ministro da Educação do governo Bolsonaro, viajou ao exterior e, assim que desembarcou em solo americano, pediu a exoneração do cargo. Em live no YouTube, Abraham Weintraub afirmou que está sendo perseguido politicamente. O STF adiou novamente o julgamento sobre porte de drogas após voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, pediu prazo de 1 semana para avaliação de quantidade permitida para usuários. E de Brasília, quem tem os detalhes é o repórter Afonso Marangoni, que fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Falo aqui do Supremo Tribunal Federal. Depois, então, de quase 8 anos, o tema voltou à pauta aqui de julgamento. Quem votou hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Foi um extenso voto em que ele defendeu, sim, o caso da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Ele também quis, no seu voto, colocar uma modulação para se fazer uma diferença entre traficante e usuário. E no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, a quantidade para caracterizar de forma presumida que se trata de um usuário de drogas, para então que essa droga seria para consumo próprio, seria de 60 gramas. Ou no caso também, ele fala de 60 plantas fêmeas, no caso da maconha. Bom, esse julgamento ele foi retomado, mas já tinham 3 votos anteriores, do relator ministro Gilmar Mendes e dos ministros Luiz Roberto Barroso e também Luiz Edson Fachin. Então está em 4-0 o placar para descriminalizar o uso de maconha, a pessoa então portar a maconha para uso. Só que há uma diferença entre esses votos. No caso do ministro Gilmar Mendes, seria uma descriminalização para todas as drogas. Já os outros 3 ministros falam na descriminalização apenas para a maconha. Lembrando que não se fala aqui em relação ao tráfico de drogas, que continua sendo crime, nem é mesmo o bojo deste julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você colocou, Laerte, o relator Gilmar Mendes pediu um tempo
para tentar modular o voto dele e tentar, então, chegar num consenso aqui com os outros ministros. A presidente da Corte, Rosa Weber, já demonstrou interesse em votar, ela se aposenta em outubro, então o Gilmar Mendes falou que entre 1 e 2 semanas ele deve trazer o tema de volta aqui ao plenário do Supremo para uma conclusão sobre este caso e a gente, claro, estará acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. A Justiça da Espanha tornou réu o ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, pelo crime de estupro. A violência sexual teria sido cometida contra uma mulher em uma boate em Barcelona no fim do ano passado. O jogador está preso preventivamente desde 20 de janeiro. O advogado dele anunciou que não recorrerá para que o caso chegue mais rápido ao juiz. Com a formalização da acusação, o brasileiro vira réu no caso, que agora irá a julgamento que deve ocorrer até o fim deste ano. Daniel Alves nega o crime. Ele seguirá preso sob a alegação de risco de fuga. A juíza responsável pela investigação disse que encontrou evidências de irregularidades por parte do jogador, que alega ter feito sexo consensual com a mulher que o acusa de estupro. Na Espanha, denúncias desse tipo são investigadas sob a acusação geral de agressão sexual e as condenações podem levar a penas de prisão de 4 a 15 anos. Superior Tribunal de Justiça adiou para o dia 16 de agosto o julgamento da análise do pedido do governo da Itália para que o ex-jogador de futebol Robinho cumpra no Brasil a pena que foi condenado na Itália por estupro. A ação foi retirada da pauta do STJ porque o relator Francisco Falcão não pôde comparecer. Em março, o magistrado já havia determinado que Robinho entregasse o passaporte à justiça e o proibiu de deixar o país. Em janeiro do ano passado, Robinho foi sentenciado em última instância a 9 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2013. Já está no ar mais um episódio do videocast Pauta e Prosa. A repórter Lígia Neves comandou o bate-papo sobre futebol feminino e o futuro da modalidade no Brasil. Na 7ª edição do Pauta e Prosa, eu, Lígia Neves, conversei com a pesquisadora e historiadora do esporte, Aira Bonfim, e com a repórter do Gazeta Esportiva, Marina Buffon. A gente falou sobre a Copa do Mundo Feminina, sobre a história do futebol feminino aqui no Brasil e sobre o futuro desse esporte. Esse lugar de luta, pensando que sempre, uma seleção brasileira, ou mesmo essas jogadoras representantes dos clubes brasileiros, elas são a ponta de uma pirâmide. Então, Jogue Como uma Garota é uma metáfora de liberdade. A gente não pode deixar o que aconteceu nesta Copa parar o que está sendo feito com atraso pelo Brasil, pelo futebol aqui das mulheres no Brasil. Você pode conferir essa entrevista no YouTube do Jornal da Gazeta, em vídeo, também nas nossas redes sociais e nos principais tocadores de podcast. Está imperdível, não perca! E na economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu há pouco reduzir a taxa de juros do Brasil. O repórter Luciano Penteado está em frente à sede do banco aqui em São Paulo e tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Olá, Luciana. Boa noite para você, para o Laerte e para todo mundo. Havia uma expectativa de que o Copom reduzisse a taxa básica entre 0,25 e 0,50. O corte acabou sendo esse último de 0,5 ponto percentual ao ano e assim a taxa Selic passa dos 13,75 ponto percentual para 13,25. Era já uma queda esperada e também foi a primeira vez, a primeira reunião, na verdade, do Copom com os dois novos integrantes do comitê indicados pelo presidente Lula, o Gabriel Galípolo e também o Ailton Aquino. A última queda na taxa Selic havia sido há 3 anos, em agosto de 2020, ainda durante a pandemia. E é por isso que ela era aguardada e pressionada aí pela gestão atual do presidente Lula, que depois da queda voltou a criticar o presidente do Banco Central. Lula repetiu que Campos Neto, Roberto Campos Neto, não entende nada de Brasil e nem de povo, sinalizando a necessidade da redução da taxa para que a economia volte a crescer e as pessoas mais pobres tenham
tenham mais acesso a consumo e também que os preços caiam. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comemorou essa queda de 0,50, dizendo que essa queda sinaliza que a gestão está no caminho certo e que um avanço no sentido de que este é um avanço no sentido de um crescimento econômico sustentável para todos. Volto com vocês aí no estúdio. Luciano Penteado, obrigado por suas informações. E no mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,33%, cotada a R$ 4,80 na venda. E o Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 0,32% aos 120.858 pontos. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado, além de toda a expectativa em torno dessa decisão do Copom aqui no Brasil, que acabou cortando a Selic em 0,50 ponto para 13,25% ao ano, ainda refletiu, assim como o mercado externo, a surpresa de ontem, que foi o rebaixamento pela agência Fitch da nota de crédito dos Estados Unidos, de AAA, o AAA, para AA+. A justificativa foi a prevista deterioração fiscal nos próximos 3 anos, a alta e crescente dívida do governo e o aumento das disputas do limite da dívida. O Congresso lá tende a autorizar o aumento do endividamento para que o governo possa bancar a rolagem dos títulos que estão com o mercado global. Esse é um ativo considerado como proteção nos momentos de aversão ao risco e bancar as despesas. Só que as discussões, como da última vez, têm chegado ao prazo limite, causando muita apreensão. Em tese, fica colocado o risco de calote, embora o governo tenha instrumentos legais para desrespeitar restrições do governo, ou do Congresso, aliás. O mercado global teve essa repercussão bem negativa e Janet Yellen, secretária do Tesouro, afirmou que a decisão foi arbitrária, com base em dados desatualizados. Fato é que, fora as dificuldades de negociação e a piora do cenário fiscal, os Estados Unidos, assim como o Brasil e vários outros países, convivem com os efeitos da elevação dos juros pelos bancos centrais, como forma de conter o avanço e a resistência da inflação acima das metas, com possibilidade até de retração da economia americana. A agência reagiu ao potencial de dados negativos. Agora, a Moody's é a única das principais agências internacionais a manter status dos 3 As para os Estados Unidos. Em 2011, a S&P também mudou a nota em meio ao debate sobre o teto da dívida. Isso não muda a condição do país como um porto seguro para os investidores, mas gerou cautela e serviu até para um certo ajuste de posições e preços. No Brasil, o foco agora tende a ser mais a decisão do Copom, o corte de 0,50 da Selic e a leitura do comunicado do comitê que veio junto com a decisão, com as justificativas e sinalizações dos possíveis futuros passos da política de juros. Fica a expectativa do quanto isso pode mexer com as previsões em relação ao andamento da economia, decisões de investimentos e a evolução do custo do crédito, que tem sido uma trava para os consumidores e as empresas. Luciana. E logo mais na entrevista do dia, a Denise conversa com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, sobre a decisão do Copom e as implicações para a economia. O presidente Lula criticou hoje a atuação do Fundo Monetário Internacional na gestão da dívida externa da Argentina, presidida por Alberto Fernandes, aliado do petista. Durante o café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto, Lula afirmou que o FMI deveria levar em conta os danos causados à economia argentina pela grave seca que atingiu o país no começo do ano e não ficar com a espada em cima da cabeça do presidente da Argentina. Lula disse ainda que fez tudo o que podia fazer para ajudar a Argentina na gestão da dívida externa. Na última sexta, o FMI chegou a um acordo com a Argentina para renegociar sua dívida com um fundo de 44 bilhões de dólares contraída em 2018. E veja a seguir, Vladimir Putin pede apoio da Turquia para a exportação de grãos. Veja também a previsão do tempo para o Brasil e para o estado de São Paulo. A gente volta já já. Tem assunto importante para nós, mulheres. Vamos falar sobre a perda da libido, quais são as causas e como é possível recuperá-la. E para descontrair, tem sucesso no palco com ele, o rei da lambada, Beto Barbosa. Na culinária, vamos preparar uma deliciosa costela bovina super macia e que desmancha na boca. Ai, que gostoso! E para adoçar o paladar, tem rabanada de forno, uma gostosura que você aprende aqui no Mulheres dessa quinta, às 2h30 da tarde.
Sim, sou eu, Chico Barney. E hoje não tem polêmica, tem novidade. Você sabia que assinante UOL tem acesso a conteúdos exclusivos? Pois é, são centenas de blogs a respeito de esporte, política e outros diversos assuntos. E você ainda ganha R$20 todo mês para usar na ingresso.com. Seja um assinante UOL por apenas R$19,90 por mês. O que você paga por mês volta em desconto em ingresso. Aproveite e assine agora. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Bota fora do Nelly. Transforme sua casa, seu lar, seu jeito de morar, com peças exclusivas. Até 50% off. Em até 10 vezes sem juros. E a pronta entrega nas lojas ou no site. Do Nelly, o seu jeito de morar. Para algumas, ela já chegou. Para outras, ainda está a caminho. A certeza é que a menopausa vai passar pela vida de toda mulher. Por isso, fique ligada no Você Bonita desta quinta e confira quais são os alimentos indispensáveis no climatério. A nossa repórter Camila Galete visitou uma feira de beleza e saúde e ela nos mostra todas as novidades do mundo da estética e do bem-estar. E para nossa sobremesa, vamos aprender a fazer uma palha italiana de colher, muito saudável para comer sem culpa. O Você Bonita é nesta quinta, 13h, não pode perder. Agronegócio. A Arábia Saudita abriu o seu mercado para importação de caprinos brasileiros. A medida foi anunciada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávero, durante a missão brasileira à Ásia. Agora, estabelecimentos interessados em comercializar a produção de caprinos para a Arábia Saudita devem buscar a habilitação junto ao Ministério. Com mais esse anúncio, o Brasil já registra desde o início do ano a abertura de 25 novos mercados a produtos da agropecuária brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil é o 21º produtor mundial de caprinos, com um rebanho estimado em 11 milhões e 300 mil animais. Hoje, a comitiva brasileira seguiu para Dubai. Bom, vamos de previsão do tempo agora, Lu? Vamos, porque tivemos mais um dia de ar seco aqui em São Paulo, né? E com aquele sobe e desce das temperaturas. Hora do nosso contato com a Fernanda Azevedo, que já está por aqui. Boa noite, Fê. Essa massa de ar seco vai dar algum sinal de que vai se afastar para a entrada de umidade? Tá sofrido, viu? Tá difícil, né? Como diz o Laerte. Boa noite para vocês também, todos que nos acompanham. Até tem uma frente fria que vai se formar hoje no Rio Grande do Sul, mas não vai ter força para trazer chuva para cá, não. Seguiremos com dias secos, com grande variação de temperaturas ainda por aqui. Vale para todo o estado de São Paulo. O solzinho, ó, tá brilhando forte em todas as regiões paulistas. Umidade relativa do ar entra em níveis de atenção, com índices abaixo de 30%. E com esse cenário aqui, além do desconforto, é maior o risco de queimadas em áreas de mata. Vamos dar uma espiada na tabela das temperaturas aqui para a capital paulista, próximos dias. Amanhã faz de 15 a 28 graus, na sexta de 16 a 27, no sábado a mínima volta para os 15, a máxima cai para 26, aí o céu pode até ter um pouco mais de nuvens. E durante as próximas manhãs também há condições para nevoeiro aqui em São Paulo, que aumenta de manhã a sensação de frio. Fernanda, e essa frente fria que você mencionou e que passa pelo sul do país, ela provoca chuvas lá na região? Poucas chuvas por lá também, Laerte. Vamos dizer que dá uma mudadinha no tempo.
E o Rio Grande do Sul é mais o foco dessa virada. O tempo permanece firme na maior parte do estado, então aqui nessa área em laranja, mas na região metropolitana, litoral gaúcho, o dia começa com muitas nuvens e a possibilidade de chuviscos a partir da tarde, 5 milímetros só a previsão. Pouca chuva prevista também para o litoral da Bahia e aí seguindo nessa faixa aqui até o Rio Grande do Norte. No leste do Amazonas, pancadas serão mais volumosas, com acumulados em 30 milímetros em algumas áreas por lá. Em todas as áreas em laranja, aqui no Brasil mais central, não chove e no centro-oeste, em algumas áreas, umidade de deserto amanhã. Aí quer ver o que acontece com as temperaturas? Amanhã em Belém faz 33 graus, 34 em Manaus, 36 em Teresina, Cuiabá com 37, mesma máxima de Palmas. No Rio faz 32 graus e no Sul, máxima de 25 em Florianópolis e de 20 em Porto Alegre. Predomínio é de calor pelo país inteiro, mas no Sul, por causa da frente fria que eu falei, mesmo que fraca, sempre reduz um pouco as temperaturas. Tá certo, então, Fernanda. Obrigada, viu? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Teve início hoje em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. O evento deve reunir cerca de 1 milhão de católicos. O Papa Francisco chegou hoje em Portugal. Ele foi recebido com honras militares pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O dia foi dedicado a encontros políticos com representantes da sociedade civil e membros do clero de vários países. Francisco, de 86 anos, utiliza uma cadeira de rodas e recentemente passou por cirurgia. Mesmo assim, ele confirmou participação em 19 cerimônias. Em seu primeiro discurso, falou sobre a crise migratória, o aquecimento global e a guerra na Ucrânia. O Papa também criticou o atual estilo de vida no Ocidente, onde há o descarte de idosos, muros com arame farpado e berços vazios. O Papa chega a Portugal em meio a críticas sobre os gastos com o evento, que custou 36 milhões de euros, e 6 meses após um relatório revelar o abuso sexual de quase 5 mil pessoas por clérigos da Igreja Católica nos últimos 70 anos. Vítimas que estão em Lisboa pedem uma reunião com Francisco. O pontífice argentino deixará Portugal no domingo. Em Washington, nos Estados Unidos, o Capitólio, sede do Congresso americano, foi bloqueado e revistado na tarde de hoje após uma denúncia anônima. Uma ligação feita para a polícia informou a presença de um atirador. Os funcionários receberam ordens para se abrigar e os acessos para o prédio foram bloqueados. Após revista, a polícia não encontrou nenhum ferido ou suspeito armado e não houve registro de tiros. Atualmente, o Senado americano está em recesso de verão. Apesar dos congressistas estarem fora de Washington, o Capitólio funciona com equipe reduzida. A Rússia pediu hoje ajuda da Turquia para exportar grãos, enquanto bombardeia mais portos ucranianos, o que afeta os preços dos alimentos no mercado global. Drones atacaram a infraestrutura portuária da Ucrânia no rio Danúbio, próximo à Romênia. 40 mil toneladas de grãos destinados à África, China e Israel foram destruídos. O ataque impactou as ofertas globais de alimentos, elevando os preços. A rota alternativa pelo Danúbio era a opção que restava para a Ucrânia para escoar seus cereais. Há 2 semanas, a Rússia deixou unilateralmente o acordo de grãos, que previa o desbloqueio das rotas no Mar Negro para a exportação da produção ucraniana, uma das maiores do mundo. Vladimir Putin pediu hoje ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan ajuda para exportar os grãos da Rússia e, assim, evitar novas sanções. Mesmo assim, Putin negou que irá retomar o acordo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o mundo precisa reagir aos ataques russos a portos civis, pois é uma ameaça para todos os continentes. Na Turquia, um funcionário do consulado da Suécia foi baleado e está em estado grave. O ataque teria sido uma retaliação aos protestos contra o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, que ocorrem na Suécia e na Dinamarca. O atirador foi preso e o caso será investigado.
Nas últimas semanas, os dois países nórdicos foram palco de diversos protestos em que o Alcorão foi queimado ou danificado, gerando revolta entre nações islâmicas. Autoridades de Suécia e Dinamarca foram cobradas para impedir as ações e agora estudam limitar legalmente as manifestações que estariam protegidas pela liberdade de expressão. O governo sueco precisou reforçar a vigilância em suas fronteiras após o aumento no número de ameaças e declarou que a situação é perigosa, pois está sendo usada para prejudicar o país, inclusive pela Rússia, que pode estar tentando impedir a adesão da Suécia à OTAN. Depois do intervalo, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Em pauta, a decisão do Copom e as implicações para a economia. A gente volta já. Final de domingo. Nada melhor do que assistir a um filminho. O que foi que você disse? Opa, filminho não. Domingo é dia de debater futebol. E no Mesa Redonda, você fica por dentro de tudo o que acontece com as análises dos craques do jornalismo esportivo. É padrão do jogo. Isso é padrão do jogo. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. São Paulo são moradias. São Paulo são escolas. São Paulo são empregos. São Paulo são hospitais. São Paulo são estradas. São Paulo são policiais nas ruas. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. Para o governo do estado, São Paulo é você. São Paulo são todos. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que integram você ao universo da comunicação que não para de evoluir. Ouse ir além em sua carreira profissional. Inscreva-se agora no primeiro vestibular de inverno da Casper. Quem anuncia na Gazeta tem toda a estrutura de uma emissora de TV multiplataforma à disposição do seu negócio. E se você acha que tudo isso vai custar muito caro, dá uma olhada no que os nossos clientes têm a dizer. Você imagina como que um pequeno, médio empresário, assim como eu, pode estar todos os dias na TV? Fala diretamente com o público e o valor ele é bem acessível e traz esse conceito de custo-benefício. Viu só? Agora só falta você. Fale comigo por telefone, WhatsApp ou e-mail. Anunciar na TV Gazeta é assim, a projeção que o seu negócio merece no preço que cabe no seu bolso. Desde pequeno, a gente sempre sonhou com o futuro. Hoje, esse dia chegou. Apresentamos o futuro da Caoa Hyundai no Brasil. E esse futuro é elétrico. Conheça os exclusivos Ioniq híbrido, Kona híbrido e Kona elétrico. Entre agora mesmo na loja virtual criada especialmente para esse momento e confira. O que você mais deseja? A casa dos sonhos? Aqui tem. A chave para a liberdade? Tem também. Produtos com a sua personalidade? É claro que tem. Seja o que for, na Gazeta você encontra. Temos uma seleção incomparável de oportunidades para realizar todos os seus desejos. Confira. Gazeta Shopping, Gazeta Motors e Gazeta Imóveis. Sábados e domingos, na TV Gazeta. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E vamos falar mais agora da decisão do Copom de cortar a Selic em 0,50 ponto percentual para 13,25% ao ano, as indicações do comitê no comunicado que saiu junto com essa decisão e o que isso representa para a economia, que mudanças pode trazer. Eu estou aqui com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, eu sei que nos seus relatórios você apostava no 0,50, né? Eu já vinha falando dessa possibilidade que não daria mais a ideia de uma pressão política, porque a gente teve uma sequência de fatores que criaram um ambiente propício para o corte dos juros. 0,25 parecia muito pouco depois de o Banco Central ter mantido a Selic por tanto tempo em 13,75 e até com a inflação caindo. Eu acho que é um ponto a ser observado, porque aumenta a margem real de juro, não é? Então, na verdade, ele estava apertando mais a política monetária. Exatamente, Denise. Eu acho que ele corrige um erro, porque nós acreditávamos que já havia condições técnicas para uma redução de juros já na reunião de junho. Ele poderia ter começado com 0,25 e agora daria meio ponto sem qualquer constrangimento. O que ele fez foi corrigir um erro. Um erro por quê? Hoje nós temos um juro real muito elevado, muito distante daquilo que ele chama de juro neutro, que é aquele juro que consegue estimular a economia e manter a inflação sob controle. Nos comentários dele, deixa muito claro que esse é um indicador fundamental na decisão. Olhando por ali, já dava uma indicação que tinha que ser meio ponto. Por quê? Senão, ele traz uma economia muito no chão, com risco, inclusive, de 2024, trazer ela em algum trimestre para a recessão. Então, ele corrige essa rota e, claro, todas as condições técnicas para isso. Você falou muito bem. Expectativa de inflação futura, que é outro fator determinante, convergindo para o centro da meta, que é o que ele persegue, e com a possibilidade de cumprir a meta neste ano. E ele falava sempre daquela convergência das projeções para a meta. Isso vem em todo o documento do Banco Central e essa convergência está acontecendo. Ainda está acima do teto da meta, mas caiu muito, chegou a passar de 6%, né? Exatamente. E se ele continuasse nessa situação, ele poderia até trazer essa inflação para um nível muito menor do que o desejado, né? Que o desejado é 3%. Isso a gente está falando para 2024, 2025, que é o horizonte que ele olha com mais intensidade. Eu acho que ele corrige uma rota, eu acho que acaba tendo um impacto muito positivo. A gente acaba com aquela queda de braço entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. Aliás, acho vale observar, o Roberto Campos Neto votou a favor do 0,50. Ele e os dois novos integrantes que foram indicados pelo governo, o Ailton de Aquino Santos e também o Gabriel Galípolo, que foi secretário do Ministério da Fazenda. Deu um placar aí de 5-4. Outros diretores votaram pelo 0,25 ainda, o que indica uma certa cautela do comitê como um todo. E eles até fizeram uma certa ressalva. Eu quero que você comente essa questão política da votação, do voto do Roberto Campos Neto, mas eles falaram que tem riscos para os dois lados, colocando a situação externa, por exemplo, que pode vir pressão de preços de commodities, há uma indefinição no cenário internacional. Primeira questão política, Alex. Olha, a questão política eu acho que ela foi resolvida de uma forma que todos os indicadores, eles ficaram muito alinhados, como eu disse, já desde junho estavam alinhados, para uma redução dos juros. E agora, ainda mais, intensificou uma queda na expectativa de inflação, a atividade econômica, ela patinou em maio, né, o dado do BCBR, então vem desacelerando, ele coloca isso, aliás, pode ter até um PIB negativo de maio. Em algum momento pode acontecer isso, a gente não aposta nisso, mas vai ser uma desaceleração agora e depois uma retomada no final do ano. Então, ele coloca os riscos e o cenário internacional, ele é cheio de riscos o tempo todo. Claro, com esse clima um pouco mais hostil, né, isso pode ter uma complicação nos preços de commodities agrícolas. Essa ainda queda de braço, né, e a guerra entre Ucrânia e a Rússia também pode afetar a oferta de alimentos. Então, esse é um risco, mas isso está no cenário há mais de um ano, não é uma novidade. Aumentou um pouco o preço do petróleo, do barril, e isso pode ter um impacto nos preços dos combustíveis aqui no Brasil em algum momento do tempo, mas isso se voltar a subir um pouco a taxa de câmbio. Ou seja, tudo está alinhado para uma queda de meio ponto. A questão política, eu acho que agora ela começa a ficar de lado. Claro que houve duas indicações por parte do governo, dois diretores votaram. O placar poderia ser diferente sem eles. É uma dúvida, né? Que se os outros que estivessem antes teriam uma queda de meio ponto ou não. Eu acho que, de novo, a queda foi extremamente técnica, mas claro que sempre ficará no ar essa questão se esses dois votos por meio ponto foi pela indicação política ou não. Quero crer que não. Quero crer que os dois indicados têm competência técnica para isso e que não vão gerar nenhum desconforto no Banco Central, até porque nós temos aí um período muito longo agora, pelo menos no entendimento da Austin, de que a taxa de juros entra num processo de queda que vai se estender
pelo menos até meados do ano que vem. Agora, Alex, após o anúncio desse corte da Selic, eu já vi alguns analistas de mercado apostando que pode aumentar a dose para 0,75. Você acha que isso pode acontecer? Porque o mercado, em princípio, está prevendo a Selic 12% no final do ano e 9% no final do ano que vem. Foi o último relatório Focus. Você acha que dá para ir mais longe? Olha, as condições, como eu disse antes, elas estavam já postas à mesa desde junho. Então, se ele começasse com 0,25, a gente chegaria no final do ano com uma taxa até menos do que 11,75, que, aliás, é a nossa aposta. A gente acredita que no final do ano, com meio ponto de queda daqui até o final do ano, Selic chega ali em 11,75, abaixo do que o mercado espera. Acho que tem uma grande chance. Pode ser 0,75? De novo, as condições estão dadas para que haja, no mínimo, uma queda de meio ponto. 0,75, com essa postura mais conservadora do Banco Central, acho difícil. Mas meio ponto, se estendendo pelo menos até meados do ano que vem, é o mais provável. Se ele der 0,75, encurta esse ciclo de queda dos juros. Nós também apostamos que no final de 2024 a taxa de juros esteja menos do que 10%, em torno de 9%. Essa é a nossa projeção. Agora, tem a questão do impacto sobre a economia. 0,50 dá pelo menos um ânimo maior. A gente tem, em termos de expectativas, eu acho que pode fazer diferença. E tem uma questão colocada também pela chamada curva de juros. É a curva definida pelo mercado diante das expectativas dele do que possa acontecer com a taxa básica. E parte do mercado não tinha incorporado essa ideia do 0,50, trabalhava ainda com 0,25. Você acha que a curva pode ficar mais acentuada, mais em queda, e isso ter repercussão, por exemplo, na formação de custo do crédito? Sem dúvida alguma, até porque a maior parte do mercado acreditava que seria uma queda de juro menor, devido até à comunicação do Banco Central, que ela estava bastante rígida, né? Ou seja, mostrando bastante cautela em termos de redução dos juros. E aí, quando vem, para surpresa maior do mercado, uma queda de meio ponto, amanhã, provavelmente, os juros futuros, que são aquela taxa de juros que financiam bens de mais longo prazo, por exemplo, imóveis, veículos, eletrodomésticos. Então, sem dúvida alguma, eles vão dar uma reduzida ainda maior e vai estimular, né, a questão do crédito. Por quê? Porque essa curva de juros mais longa, que é aquilo que eles ofertam na tomada de crédito para crédito pessoal ou compra de bens duráveis, ela vai ser menor. Porque se antecipa essa curva de um juro de 9% para 2024. Então, sem dúvida alguma, vai fazer um efeito não só no mercado financeiro, como começa a retomar a confiança de empresários, investidores e principalmente dos consumidores. E na verdade tinha um problema efetivo, prático, tanto que o Desenrola está ajudando a limpar o nome de milhões de brasileiros que estavam enroscados. A gente teve aumento dos pedidos de recuperação judicial das empresas, também atrelado às dificuldades de crédito, escassez, o custo, dificuldade de rolagem de dívida. Então havia uma questão concreta colocada pelos juros elevados, né? Exatamente, Denise. E nós fizemos, inclusive, um levantamento. O Brasil, ele tem a terceira maior taxa de juros entre o G20, né, as 20 maiores principais economias do mundo, e tinha a 15ª menor inflação. Então, não fazia sentido manter os juros ainda tão elevado como está, sendo que tudo está pedindo para um juro menor. Então, ele corrige isso, sem dúvida alguma, e agora ele começa a fomentar uma atividade que também é competência do Banco Central, dada a sua autonomia, né? Ou seja, fomentar um emprego, atividade econômica, crescimento da renda. Então, ele passa também a jogar desse lado, não só proteger o poder de compra da moeda, que é uma inflação baixa. E só para concluir, esse é um outro ponto que fez, inclusive, a Austin Rate recentemente melhorar a nota de classificação de risco do Brasil, que era a possibilidade de um ciclo de queda da taxa de juros constante daqui em diante. Agora, você acha que o arcabouço, de fato, ele estabelece uma condição melhor de evolução das contas públicas, que é um fator que pesa na avaliação do Banco Central e pesa também no andamento da economia em geral, da própria inflação? Dá para confiar nesse arcabouço, ele sendo aprovado, mais ou menos como ele está formatado hoje no Congresso? Olha, Denise, o arcabouço ele vai ser crível na medida que o governo estiver comprometido, inclusive, em segurar as despesas. Porque o grande problema você tem um arcabouço que olha pelo lado do equilíbrio fiscal, mas não tem uma contrapartida do governo em reduzir as despesas. Então, ele precisa, no mínimo, controlar, não ter uma expansão fiscal para que dê certo o arcabouço fiscal. Agora, a gente precisa colocar isso à prova. Tem chances, mas o governo precisa fazer a parte dele. Ou seja, não só apostar no crescimento econômico para aumentar a receita, que geralmente é isso que se faz no Brasil. Vou controlar vou atingir o equilíbrio fiscal com aumento de arrecadação, sem mexer do lado da despesa. Não precisa necessariamente reduzir despesa. Se reduzisse, seria melhor, mas pelo menos manter já será um grande
é uma grande ajuda para atingir o equilíbrio fiscal e, de novo, isso também ajuda a estimular a economia em 2024. Agora, com o arcabouço prevendo esse aumento constante das despesas do governo, você acha que há necessidade de ele aumentar a arrecadação? A gente pode ter nova tributação, mais aumento de impostos? Eles estão tentando buscar umas brechas, né? Entrou em vigor, por exemplo, aquela questão das plataformas internacionais, para ter adesão delas, para elas escaparem do imposto de importação, mas pagar o ICMS, por exemplo, nas compras até $50. Tem a taxação das apostas, não é, em jogos. Então, tem uma série de coisas que a equipe econômica vem tentando para formular, mas aumento mesmo de carga tributária na veia, paralelamente à reforma tributária. Olha, numa reunião que nós tivemos com eu e mais alguns economistas, com o Haddad, o Seron do Tesouro Nacional e também o Guilherme Mello da Secretaria de Política Econômica, lá em maio, deixou muito claro que eles fariam um ajuste, né, de alguns setores na carga tributária, mas não teriam uma elevação da carga tributária. Isso ficou muito claro lá em maio. E isso tem sido cumprido até agora. Tudo que ele anunciou, ele tem cumprido até agora. Tem os fundos dos mais ricos que ele quer taxar. Isso é um segundo momento, né, da reforma tributária, né, que aí entra na parte de lucros, dividendos, né, mudando ali a questão da faixa do imposto de renda pessoa física. Isso é um segundo momento. O primeiro momento é fazer, naturalmente, um ajuste na carga tributária. Seguindo o que ele disse, eu acho que não terá um aumento médio da carga tributária. Agora, é claro que alguns setores vão ter, sim, uma elevação e outros uma redução. Como na reforma. Assim como na reforma tributária, sem dúvida alguma. Mas qual é o grande foco do governo? Tentar estimular a indústria nacional, que vem perdendo espaço há anos, principalmente por conta da concorrência internacional chinesa. Então, ele quer estimular. Como faz isso? Reduz a carga tributária média. Eu acho que esse é o próximo passo. Mas aí ele vai precisar elevar de alguns setores. E o setor de serviços tem uma grande chance de ser o afetado por isso. E está brigando para que isso não ocorra na revisão da reforma que vai ocorrer no Senado. Talvez saia até um projeto mais produtivo de uma forma geral. Agora, eu queria colocar, inclusive, um trecho aqui que o comitê costuma reforçar em cada ata, que ele reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das metas. Então, manter uma política que tem esse efeito que você falou, que não é neutro, ainda é contracionista, até que a desinflação se consolide, então caminhe para a meta, assim como as projeções. Então, ver se a inflação vai caminhar agora no horizonte maior para 3%, e eu queria saber o quanto que faz diferença a mudança que nós tivemos na política de metas, que agora se tem o 3% no horizonte maior a partir do ano que vem. Não é mais, no final do ano que vem eles vão ter que entregar 3% de inflação, é num horizonte maior. Isso é importante, né? Essa modernização do sistema de metas para a inflação no Brasil, ela flexibiliza a capacidade do Banco Central em decidir a taxa de juros, e isso beneficia toda a economia brasileira. Por quê? No sistema anterior, por exemplo, ele estava ali dentro de cumprir a meta. Chegava em dezembro, tinha um reajuste de combustíveis, não cumpriu a meta. Aí o Banco Central tinha que ter todo um esforço justificar porque aquilo aconteceu. Poderia ser simplesmente por um fator exógeno, que estava fora do controle dele. Como uma crise internacional. Por exemplo. Então agora ele tem maior flexibilidade porque ele olha o longo prazo, a partir de 2025, para convergir uma inflação para 3% ao ano. Como em economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, tem uma meta de longo prazo. O Brasil tem que convergir para isso porque nós temos hoje 25% da construção dos índices de preços da economia, ou seja, da inflação, são preços administrados. Aqueles preços que são totalmente imunes ao nível de taxa de juros. Faça sol ou chuva, esses preços serão reajustados. Combustíveis, ônibus, tarifa pública, energia. Então, o Brasil precisa ter essa flexibilidade. Senão, em momento de choque de preços administrados, como foi em 2023, ele precisa subir os juros para trazer a economia para baixo. É isso, eu agradeço muito a participação do Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, mais uma vez, obrigada, boa noite. Boa noite. Com vocês. E não esqueça que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, como os 5 novos programas do Jornal da Gazeta feitos para a internet, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast e no YouTube. E para se inscrever no YouTube, é só acessar o endereço youtube.com/Jornal da Gazeta. Bem, o Jornal da Gazeta fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 horas da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.
Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nossa próxima atração tem classificação livre.